Gente, então eu sou a Débora Demari, eu sou fundadora da Força Meninas, eu sou uma pesquisadora em gênero, liderança, habilidades do século XXI e futuro da educação. Desde que eu comecei a Força Meninas, eu tenho conseguido alguns reconhecimentos bem importantes aí nessa área de apoio e desenvolvimento de meninas, né? Então, reconhecimento em 2021 do Apolitical, que é uma instituição do Reino Unido. Eu consegui um reconhecimento entre as top 100 pessoas mais influentes em políticas de gênero na categoria inclusão, a tecnologia. A gente participou de uma iniciativa do Solve Challenge do MIT, que é uma iniciativa que premia empreendedores de impacto em todo o mundo. A gente ficou entre os finalistas e hoje a gente faz parte de uma rede de empreendedores de impacto do mundo inteiro. A Força Meninas é a única organização brasileira que faz parte dessa rede. Então, hoje as meninas da nossa comunidade, elas participam de treinamentos para empreendedorismo social com essa chancela do MIT. E eu também recebi um reconhecimento muito importante aí em 2019 pelo Facebook, Meta, na época era Facebook, sobre sendo uma das líderes de comunidades mais relevantes do mundo no primeiro programa deles de líderes para comunidades. Agora está no terceiro ano já, eu acredito, do programa. Eu participei do primeiro ano e acho que todo mundo que tem aí uma comunidade deveria se engajar em participar, porque foi uma experiência incrível e que me deu possibilidade de me conectar com líderes de comunidades do mundo inteiro e de temas diversos, né? Então, a gente falando bastante sobre segurança aqui, eu conheci, por exemplo, líderes de comunidade no Egito que buscam crianças que são sequestradas ou que desaparecem por meio da internet, com isso conseguem solucionar casos com uma velocidade absurda, fora todas as redes que a gente sabe que combatem tudo que a gente está conversando até agora, que são os crimes virtuais, pedofilia, etc. No caso da Força Meninas, a gente trabalha com um tema específico, que é o desenvolvimento de habilidades em meninas para protagonizarem oportunidades do futuro. Mas a gente sabe que quando a gente fala de meninas, não dá para falar de meninas sem falar sobre todas as nuances e intersecções que querem dizer uma pessoa nascer aí com gênero feminino e se encontrar na nossa sociedade atual com os seus diversos desafios, tá? Então, bem rapidinho, como eu disse, a Força Meninas, a gente trabalha com algumas áreas de atuação específicas, como a inserção das meninas em áreas STEAM, liderança e empregabilidade, novas tecnologias, empreendedorismo social, inteligência financeira e economia verde. A gente trabalha por meio de parcerias que conectam empresas privadas e a rede educacional, sobretudo a rede pública em todo o Brasil. E a gente trabalha com parceiros locais e tem uma comunidade online fechada para meninas a partir dos 13 anos, que a gente começou no ano passado com mais força a investir nessa comunidade online, tá? Então, como eu disse, a gente trabalha aí alinhado às diretrizes das Nações Unidas, a gente já conseguiu, por meio dos nossos programas, apoio de algumas das grandes empresas, mas ainda falta apoio de muita gente. Então, se tem alguém aqui que acredita aí nessa causa e acha importante a gente desenvolver habilidades em meninas, eu queria convidá-los a conhecerem mais do nosso trabalho e chamarem a gente para conversar, tá? Em 6 anos, a gente já beneficiou meninas do Brasil inteiro, então 29 cidades, 23 estados, 52.700 meninas presencialmente, e esse é um negócio de impacto social que nasceu da cabeça da empreendedora maluca que está aqui falando com vocês. Eu brinco que eu faço parte do mundo dos empreendedores. As pessoas falam, mas como é que vocês fizeram tudo isso? Sinceramente, a gente fez trabalhando muito, com muita persistência, insistência, batendo na porta de todo mundo, pedindo muito e conseguindo um sim no meio de milhares de nãos também. Então, a gente tem crescido bastante, mas é um trabalho muito grande, né? E a nossa comunidade fechada, atualmente, ela tem 700 meninas, mas a gente está num movimento bem grande de conseguir melhorar esse número. A gente é bastante criteriosa nessa comunidade online para conseguir garantir a identidade daquela menina, que ela realmente é uma menina na faixa etária que a gente está trabalhando. Então, a gente confere, a menina tem que mandar os dados dela, ela manda o perfil dela do Instagram, então a gente faz uma checagem bem grande para que a gente não tenha nenhum problema dentro da comunidade. A gente sabe que a gente está suscetível a esses problemas, apesar de ter um código de ética, tudo direitinho, mas a gente está atenta também a qualquer movimentação estranha, etc., a gente age dentro disso.
tá? E aí eu trago para vocês um pouco para a gente já ir embalando a nossa conversa de por que meninas e por que a Força Meninas trabalha com o que trabalha. Então, as meninas entre 6 e 21 anos serão mais de 50% da força de trabalho do mundo. Tenho certeza que nas empresas de vocês estão vendo um pouco desses números que eu estou mostrando agora o tempo todo. No Brasil, a gente tem 20 milhões de meninas que estão entre o ensino fundamental e o ensino médio, só que só 12 milhões delas vão terminar a escola. Então, a gente já tem uma perda aí de quase 8 milhões de meninas nessa transição aí, nesse término do ensino médio. E dessas meninas, só 1 em 5 espera trabalhar numa área crucial para o futuro, que é um pouco do que a gente chama das áreas STEAM, né? Que são as áreas de ciência, tecnologia, engenharia, na sigla agora também tem artes como multidisciplinariedade e matemática, tá? Então, a gente tem uma questão bem forte aqui, que apesar dessa ser uma realidade que permeia todas as áreas exatas, a gente sabe que existe uma construção social e cultural que leva a esses números e que em nosso país especificamente a questão é ainda mais complicada. Então é importante agir agora para poder mudar minimamente o futuro. E aí eu trago um dado que eu não sei se todos vocês têm conhecimento, mas as mulheres já são 69% das pessoas que concluem o curso superior no Brasil, e elas também que estão no ensino superior, e elas também são as que mais concluem, porque muita gente entra no ensino superior, mas não termina, né, o ensino superior. Apesar disso, elas ingressam em maioria em carreiras menos remuneradas do que os homens. Então, esse é um fator que a gente também pesquisou ao longo desse ano e a gente vai lançar uma pesquisa em fevereiro para falar sobre isso. A gente entrevistou meninas do Brasil inteiro para entender essa questão de representatividade de fatores brasileiros para esse fenômeno. Tá? Então, a gente percebe que as meninas, elas, apesar de se formarem mais no ensino superior, elas ingressam em carreiras com remuneração muito baixa. Então, eu sempre digo isso e as pessoas até às vezes entortam um pouquinho o nariz, mas se a gente hoje tivesse, de fato, uma política em que a gente obrigasse que aquela questão de equiparação salarial, né, porque a lei já existe, mas se existisse uma política de fiscalização da questão da equiparação salarial, as mulheres continuariam ganhando menos, porque se a gente fosse comparar as posições e as carreiras que as mulheres estão ingressando, são carreiras menos remuneradas do que as que os homens e meninos estão ingressando. Então, aqui a gente tem uma questão também que a gente pode trabalhar para fazer as meninas também terem outras escolhas na condução dos seus caminhos, tá? E aí eu trago muito isso, porque isso conduz tudo que a gente vai falar agora, que é o seguinte: o futuro das meninas está ameaçado e isso ameaça o futuro de todos nós. Então, se a gente fala que em 4, 5 anos a gente vai ter 500 mil vagas abertas, 100 pessoas para preencher nessas áreas, as meninas não estarão lá mesmo, porque elas não têm nem interesse em ingressar nessas áreas. Então, a gente traz aqui um cenário que é o seguinte: a gente não quer tirar os meninos dessas áreas, a gente quer que vocês, meninos, continuem trabalhando aí, vibrando em todas as áreas. Mas a gente acha muito importante trazer as meninas para a mesa e trazê-las para criarem inovação e para pensarem aí nesses caminhos de futuro de maneira mais igualitária. Então, investir nas meninas é destravar a chave do futuro, né? Só que, quando eu comecei a pesquisar sobre meninas, eu notei que não é possível falar de futuro se a gente não fala de saúde mental, tá? Então, todo esse trabalho que eu faço na Força Meninas, eu posso criar milhares de programas incríveis para inserir as meninas nas áreas, mas todas as vezes eu ainda me deparo com questões seríssimas de saúde mental com todas as meninas que a gente se relaciona. A gente fala que as violências, elas acompanham as meninas, os meninos também de diversas formas, mas as meninas de maneira mais contundente nas diversas etapas da vida. E aí, quando a gente fala de todo esse movimento que a gente está vivendo, da aceleração das pessoas no uso das redes e da internet, com a pandemia, até para a educação, a gente percebe que tudo isso se amplificou muito, né? E por quê? Porque realmente a gente acabou de passar por um momento, eu acredito que da minha existência, pelo menos, eu não lembro nenhum outro fator que se assemelhe, nem chegue perto do que foi a pandemia em termos de saúde mental. Já imaginou viver isso se você é uma criança, se você é uma adolescente, tá? E aí, uma pesquisa do IBGE mostrou que a saúde mental as meninas são mais atingidas pelos problemas de saúde mental do que os meninos. E eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, e eu fiz até outro dia no post no LinkedIn, que é isso: o que faz uma menina desistir?
Isso tem muito do que alimenta a minha pesquisa, porque muitas vezes eu conheço meninas talentosíssimas e essas meninas desistem. Elas desistem, por exemplo, de continuar estudando alguma coisa específica, elas desistem de algumas carreiras, elas desistem de praticar coisas, e aí a gente fala muito de alguns índices que todo mundo já conhece, mas a gente fala muito pouco de outros índices que são importantíssimos e que afetam até mais as meninas do que os índices que a gente já conhece. A gente fala muito de gravidez na adolescência, a gente falou muito no ano passado de pobreza menstrual, a gente fala pouco ainda no Brasil, apesar de ser muito grave, de casamento infantil, que é o casamento de toda menina com menos de 18 anos. Então, toda menina que foi morar com o namorado na pandemia, isso aconteceu muito, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade, são meninas submetidas ao casamento infantil. Isso acontece com meninas que se relacionam com homens mais ou menos, no mínimo, 5 anos mais velha do que elas. Então, eu estou falando de uma menina de 13, 14 anos, que se coloca numa condição marital com um homem de 22, 25 anos, quando ele é jovem, tá, gente? Então, isso é um fator bem importante. E a gente olhar para tudo isso é bem complexo. Esses dias, há pouco tempo atrás, eu fiz uma conversa com professores da rede pública de Santa Maria, que é uma cidade satélite de Brasília, e eles me convidaram para conversar porque eles queriam entender o fenômeno da violência entre meninas. E eles falavam que esse fenômeno ele começava nas redes sociais. Então, ele começava com uma briga nas redes sociais, mas que tem se transformado na violência física. E que antes da pandemia, isso era meio raro, você ver tanta violência física entre meninas, mas que com a volta da pandemia, eles têm acompanhado de maneira assustadora esse rompante de violência também entre meninas. Tá? Então, eu acho que tudo isso conduz muito do que a gente vai falar agora. Tá? Então, eu trouxe alguns índices para vocês terem uma ideia. Um índice bem alarmante de uma pesquisa desse ano, que fala que, feita pelo IBGE, setembro de 21, perdão, que 29,6% das meninas falam que a vida delas não vale a pena. Foi uma pesquisa feita entre meninas entre 10 e 17 anos de todo o Brasil. Tá? Então, eu acho que... E aí você vê que, comparado aos meninos, 13% dos meninos dão o mesmo retorno. É assustador o número de qualquer jeito, se fosse 1% já era assustador, mas 29,6% é muito alarmante. A gente tem um número aqui declarado de que 40% das meninas não aceitam o próprio corpo, enquanto entre os meninos o número é de 24,5%. Então, a gente está vendo aqui também uma questão gravíssima, né? E, por fim, a gente sabe que o bullying, as meninas relatam muito mais sofrerem bullying na escola, sobretudo bullying virtual, do que os meninos, né? Então, a gente tem aqui um fenômeno bem complexo e que está ligado aí cada vez mais ao uso excessivo das redes sociais. Então, eu não estou trazendo aqui, eu trago isso até no próximo slide. A culpa não é da rede social, mas a rede social é o veículo que essas crianças estão se comunicando hoje, se colocam ali de uma maneira tão vulnerável que isso tem afetado a saúde mental delas em termos que a gente não consegue nem mensurar, né? Então, está tentando ser mensurado, tá? Pode falar, Ká, quer perguntar? Na verdade, você está comentando uma coisa importante, né? Não é que... porque muitas vezes quando a gente fala de menina, ou fala até de racismo, ou alguns temas assim que a gente sempre traz para lembrar as pessoas de que isso é importante, né? Como as estatísticas, por exemplo, sempre surge muita coisa assim, mas isso sempre aconteceu, a menina é mais sensível, não sei o quê, mas isso é tão importante porque hoje o contexto é diferente. Então, o que era um problema virou um problemão. É que nem a gente fala o bullying e o cyberbullying, né? Eu costumo dizer que a internet ela não inventou os problemas, ela potencializou os problemas. Sim. Né? Então, antes, o criminoso olhava para uma foto de uma criança, enfim, em algum lugar, e ele tentava ali chegar até a criança, ouvia a criança num parquinho. Agora ele fica ali junto com ele, o Breno está aí, pode até dizer também, a Lu, que são da polícia, né? Eles podem dizer, mas esses criminosos predadores, eles olham várias fotos ao mesmo tempo, eles conversam com inúmeras crianças, então está potencializado. Então, essa relação da menina hoje, por mais que ela seja
por mais que sempre tivemos esse estigma, né, que as meninas são mais sensíveis, elas são mais preocupadas com o corpo, nananã, agora essa questão também está mais potencializada, quer dizer, ela sentia, Sim. mas agora está tão exposto, é uma foto, basta uma foto, Sim. né? A gente tem um gente. volume, eu acho que uma das coisas que chama mais a minha atenção hoje em dia, aí trazendo, de novo, não colocando numa rede específica, mas eu trago pelo fenômeno que eu observo e pelas relações que eu observo, né? Então, principalmente o fenômeno do TikTok e o volume de meninas que se coloca em vulnerabilidade, porque o que a gente vê ali, então, por exemplo, ontem mesmo, eu até tirei um print, uma menina fazendo um vídeo, ela tinha por volta dos 15 anos, e ela estava com uma saia bem curta, uma blusinha bem curta, a menina com um corpo super bonito, assim, e tinham 8.000 pessoas salvaram aquele vídeo. Meu Deus! E aí, era um vídeo com quase 1 milhão de visualizações, e tinham 8.000 pessoas que salvaram, e eu fiquei pensando, quem que salva um vídeo desse para assistir de novo, né? E aquilo começou a me dar um mal-estar, assim, uma coisa muito ruim, e esse é um fenômeno que a gente vê bastante forte, assim. Então, eu acho que eu trago até isso no final da minha fala, da importância da gente cada vez mais educar as próprias crianças, aí meninas e meninos, para tudo isso que está acontecendo, e ajudá-los a entenderem como se proteger desse fenômeno todo, né? E aí eu trago uma frase que é muito disso que a gente está falando, que é a ligação entre a mídia social e o bem-estar mental é claramente muito complexa, e a gente tem estudos do mundo inteiro tentando cada vez mais diagnosticar sobre isso. Então, a gente tem fontes diversas trabalhando nisso, inclusive até as grandes techs têm núcleos que só olham para esse tipo de questão, né? E aí é um pouco do que você trouxe, né? Que por toda a construção social e cultural do desenvolvimento das mulheres e das meninas, as meninas e as mulheres são muito mais sensíveis aos estressores interpessoais, e a mídia social, ela é sobre relacionamentos, né? Então, existe toda uma construção social que levou as meninas a entenderem esse papel, se colocarem, hoje em dia se colocarem, mas assim, a atuarem nesse papel, só que elas são muito mais sensíveis neste tema específico, né? Então, é por isso também que elas são... que os dados quanto a elas são mais graves, né? E aí foi feito esse ano por um grupo de pesquisadores no Reino Unido, esse estudo é de 2022, de março. Eles fizeram um primeiro estudo longitudinal, então durante um ano aí eles pesquisaram pessoas de 0 a 80 anos para entender os efeitos das redes sociais. E aí eles identificaram que o uso da rede social prediz a satisfação que as pessoas têm em relação à vida delas, o nível de satisfação, e que isso se diferencia por sexo, e no caso dos adolescentes, você consegue ver claramente quando isso é mais evidente para meninas e para meninos, né? Então, isso dá para a gente um momento importante para agir, né? Então, traz para a gente que existe um momento para agir. Não é que todo mundo submetido à mesma informação está submetido ao mesmo jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo por exemplo, o efeito das eleições e a saúde mental agora. Acredito que todas as pessoas estão sofrendo com as eleições e a saúde mental exacerbado pelas redes sociais, né? No meu caso, como eu tive na minha família pessoas vítimas de Covid, esse sofrimento mental ele é amplificadíssimo, assim, porque ele eleva numa questão absurda, né? Então, eu acho que aqui a gente traz um ponto muito importante, que é para os pais que estão acompanhando a gente, para todo mundo que tem menina em casa, ou que está perto de alguém que tem uma menina, e um menino também, mas para ter esse olhar de idade e de entendimento de que você precisa observar e agir, tá? Então, aqui, o que eles descobriram? Que entre as meninas que aumentaram o uso das redes sociais durante a pandemia, elas ficaram muito menos satisfeitas com a vida delas num período de um ano, e elas têm entre 11 e 13 anos. Então, as meninas são afetadas antes do que os meninos por esse fenômeno, tá? E aí eu estou falando do Reino Unido, que é um conjunto aí, né, de países que têm um uso infinitamente menor do que o brasileiro da rede social. Se a gente fosse fazer um estudo similar no Brasil, a gente com certeza ia ficar assombrado com os índices, porque aqui o uso é infinitamente maior. Nós somos o segundo país do mundo
em tempo de uso de redes sociais, né? Então, a gente precisa ter muita clareza sobre isso, tá? E aí, até antes de introduzir esse slide, eu fiz um apontamento de alguns temas que eu acho que são críticos quando a gente fala da questão das meninas e trouxe uma foto dele para a gente continuar conversando, que depois eu vou abrir para perguntas e para a gente conversar, tá bom? Que é o seguinte. Então, o primeiro tema aqui que eu trouxe para vocês é um tema que eu acompanho no meu dia a dia de Força Meninas e que é bastante salutar, que é o tema da tristeza compartilhada. Então, é a solidão e a tristeza compartilhada, e que a gente tem acompanhado isso com um efeito bastante perturbador, que é a romantização da automutilação e do suicídio, né? A gente sabe que os índices de suicídio entre meninas e meninos são muito diferentes. Os meninos, o índice de suicídio concretizado pelos meninos é muito maior do que pelas meninas, apesar de ser assustador. Então, a gente tem acompanhado um aumento absurdo no pós-pandemia desses casos, mas o que a gente observa é que, no caso das meninas, o fenômeno da automutilação apoiada pela busca de seguidores e reconhecimento pelo grupo tem sido uma prática recorrente e é como se fosse um suicídio constante, né? Então, você não está fazendo um ato que interrompe a sua vida, mas você está morrendo aos pouquinhos, e a partir daí a gente tem todos os fenômenos que eu falei lá atrás que impedem até de que eu faça bem o meu trabalho, que é a apatia, a falta de engajamento escolar, tem um outro fenômeno que é o silenciamento, então uma série de fenômenos, né? Depois, eu já vou abrir um minutinho, vou só passar bem rapidinho. Depois a gente tem a parte do que a gente falou do cyberbullying e do registro desse cyberbullying por meio de câmeras e essa narrativa do bullying na rede social. Então, a gente sabe que não basta sofrer violência, a violência está espalhada. Depois, um outro fenômeno que eu vejo de maneira muito recorrente é o fenômeno que voltou agora, um ponto de atenção, a cultura da magreza que perseguiu as meninas da minha geração, né, com a calça com o bico de fora, né, ele voltou agora, só que exacerbado pelas redes sociais, então muito mais perigoso. Então as meninas estão aí fazendo regime, acompanhando dieta e tendo problemas sérios de bulimia e de um monte de outras coisas, tá? Outros fenômenos que a gente tem observado são os fenômenos de culpabilização de vítimas. A gente viu o caso da Mariana Ferrer, né, a menina que sofreu estupro em Santa Catarina, e uma série de outros casos a gente acompanha, estupros coletivos, em que meninos vão para as redes sociais e colocam lá como se a menina tivesse, por livre e espontânea vontade, tivesse participado daquela situação, e por isso ele tem direito de compartilhar esse conteúdo. E, por fim, um fenômeno que eu observei faz poucos meses, que é a tatuagem da medusa, que ela significa, e você pode buscar no TikTok, vocês encontram, tudo isso que eu falei, vocês encontram no TikTok, no YouTube, é só digitar, Instagram. Você tem o fenômeno da medusa, que são meninas e mulheres tatuando a medusa porque já sofreram abuso sexual. Então, para denunciar que sofreram abuso sexual, né? Lembrando que a medusa é esse símbolo aí do abuso, e não sei se todo mundo tem essa visão, mas no caso, ela é um símbolo dessa questão, né, de uma mulher que sofreu abuso e depois ainda foi demonizada, né? Então, essa é a história real da Medusa. Pode falar, Ká. Nossa, eu estou aqui pensando, isso você estava na primeira figura, eu levantei a mão, mas agora eu já olhando assim para todas essas questões, eu fico me perguntando, né? É tanto impacto, né, Débora? O impacto é real, né? Quer dizer, não é só, minha filha é mais sensível, né? É porque é menina. Olha esse impacto aqui, a criança se automutilar para chamar atenção é uma coisa muito inesperada, né? O que normalmente você... quando as pessoas falam sobre isso, quando você faz essas pesquisas e obtém essas informações e trazem isso para os pais, o que você fala para eles com relação a próximos passos, né? O que você recomenda para esses pais? O que vem nesses estudos, de repente? A gente, na verdade, assim, o que a gente recomenda no geral, né, aí acho que tem dois caminhos, né? Acho que tem o caminho de quem está realmente já sofrendo com o problema e a observação atenta de sofrer com o problema. Então, por exemplo, a automutilação, dos pontos de observação são o uso de blusas de manga mesmo em tempos quentes.
Os pais acham que é uma coisa de adolescente ficar usando moletom o tempo inteiro, mas vale ter essa atenção. Nem sempre a menina corta só os pulsos, às vezes ela corta atrás da perna, então tem uma série de coisas, né? Esses são fenômenos que estão acontecendo em escolas no geral, assim. Eu conheço psicólogos que me contaram que tem escolas que estão chamando de intervenção de psicólogas para acolher um grupo grande, assim, porque são problemas de grupos grandes, não é um fenômeno isolado, né? Então, eu acho que o primeiro passo é, se existe realmente o sinal de algum problema que é muito, muito quieta, muito, muito triste, abatida, etc., acompanhamento de psicólogo, acompanhamento profissional. Acho que esse é o primeiro conselho. Infelizmente, a gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso à rede profissional. Existe na rede pública, por exemplo, em São Paulo, os CRACs, em alguns lugares, mas nem toda cidade ou todo município tem. Eu acho que vale buscar acompanhamento qualificado, né, de psicólogo. No caso de quem, olha, isso não está acontecendo ainda na minha família, na minha casa, mas eu gostaria de fazer alguma coisa. Então, acho que dependendo da idade da criança, ter conversas adequadas à idade. Outra coisa é controle de tempo de acesso e controle de acesso. Então, ver de fato o que está sendo acessado e de que forma, né? Então, realmente controlar o acesso e acompanhar o acesso, mas sempre conversar muito e deixar claro que essa é uma questão que está acontecendo, né? Então, eu tenho, por exemplo, casos de pessoas que me contam que tem crianças de 7 anos, né, com esse problema, e os amigos da escola estão vendo que tem uma pessoa que se automutila com 7 anos. Como é que você conversa com seu filho de 7 anos sobre uma coisa que está acontecendo com um colega da escola, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é um acompanhamento bastante importante, né? Se a sua Débora, filha não come de jeito nenhum, ela sim. vai para o banheiro logo depois que ela acabou de comer, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a observação atenta. Sei que a gente corre muito, mas a observação atenta dos nossos filhos e das crianças que estão ao nosso redor, ela é crucial, assim, para que a gente possa transformar esse cenário, né? Débora, e só tem outras questões aqui também no chat, deixa eu só terminar esse ponto do meu lado. E para os adolescentes, crianças, pré-adolescentes que estão na call agora, e que de alguma forma as meninas, né, especialmente, pode ter menino também, que se sente, que pratica ou que sente a necessidade de fazer isso, o que você fala para essas meninas dessas idades, né, até adolescência, sobre essas Eu acho que questões? é buscar ajuda especializada, ela ou ele não tem que ter insegurança em pedir ajuda. Eu acho que pedir ajuda é o primeiro passo. Se você entende que na sua família, de repente, você não tem uma pessoa que se sentiria bem de se abrir nesse sentido, buscar um professor ou alguém na escola, um tio, uma tia, um adulto que seja um apoio, que possa te ajudar nesse caminho de tratamento, né? Então, saúde mental é uma questão. Por que quando se a gente bate o dedão na porta e quebra o dedão, a gente vai no médico correndo, né? Por que quando a gente não está se sentindo bem com a gente não vai buscar ajuda? Então, o meu apelo é para que as pessoas busquem ajuda. A gente acabou de passar por uma pandemia, a gente tem que encarar uma pandemia como a gente olha para um pós-guerra, né, ou um pós-crise. A gente está num pós-crise. Então, saúde mental é um cuidado que todos temos que ter, assim, né? E aí diminuir o volume de coisas que te agridem, né? Então, por exemplo, né, se tem alguma questão que está me afetando e me agredindo, eu vou ver menos aquilo, eu vou entrar menos naquilo. Outra coisa é cada vez mais a gente se desenvolver para ter um pensamento crítico e individual. Todos nós fazemos parte de comunidades e grupos, mas o nosso bem-estar e o nosso amor próprio tem que vir antes do nosso sentimento de pertencimento a qualquer tipo de grupo. Então, eu acho que é muito importante isso, buscar ajuda e buscar apoio, e sentir que você pode encontrar caminhos, né? Na nossa comunidade online para meninas, a gente encaminha as meninas, né, para acolhimento, mas a gente percebe que a violência ela está inerente ao processo de desenvolvimento, né? Então elas enfrentam em diversos fatores. A gente tem até pensado muito em como é que a gente cria realmente uma rede que possa estar conectada a gente ou encontrar uma rede que dê suporte a tudo isso, com o crescimento da nossa própria rede, como é que a gente faz isso? Porque, como eu disse, não dá para trabalhar numa coisa se você não trabalha na outra, né? Mas eu acho que a primeira coisa também é ser um movimento coletivo mesmo, de sociedade. Sim, estamos começando então, né?
Com o movimento coletivo. Já estamos falando sobre assunto, já é maravilhoso, né? Já estamos cheios de gente bacana falando, né? Olha, aqui tem pai de menina, tem mãe de menina, menina de 7, menina de 9, tem adolescente na call, viu? A Zilma colocou o seguinte: sou professora e venho acompanhado depois da pandemia um número altíssimo de adolescentes ansiosos e se mutilando. Fizemos a parceria com a Secretaria da Saúde e disponibilizaram 2 psicólogos na escola. Legal isso, né? Ótimo. Teve uma ação, uma reação aí, né, da Secretaria da Saúde. Quer dizer, isso é muito importante, né? Porque tomar atitude para resolver alguma coisa, né? Às vezes é uma coisa desse tamanho, não sei se a secretaria vai me responder. Quem sou eu, né? E vai no município primeiro, né? Eu acho que, por exemplo, eu moro no município, eu estou morando agora, eu mudei na pandemia, né? Eu moro no interior de São Paulo, então eu moro em Sorocaba. E eu descobri esses dias que a rede municipal tem só 2 psicólogos para atender toda a rede municipal, né? E é uma loucura. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ir para os municípios, aproveitar que os prefeitos já vão ficar... Tem 2 anos para eles ainda, né? E buscar apoio, independente de partido político, de qualquer coisa, buscar a construção disso. Outra coisa, para quem tem filhos em escolas de rede particular, e eu acho que as escolas das redes particulares, muitas vezes, elas têm um jeito, até, desculpem a palavra, tá? Mas elas são mais omissas do que as escolas de rede pública, para dar transparência aos problemas que ocorrem. Então, elas têm muito receio de colocar os problemas na mesa e trabalhar os problemas. Já acompanhei isso diversas vezes, as escolas maquiando coisas absurdas, assim. Então, eu acho que tem uma coisa dos pais também irem para as escolas e chamar as escolas e falar, olha, a gente quer esse acompanhamento, a gente colocar os jovens, as crianças, para falarem sobre o que elas estão sentindo, se abrirem, né? Quando a gente fala, a gente já tira um peso muito grande desse conflito todo, porque, principalmente esse fenômeno da automutilação, ele é um fenômeno que foi romantizado nas redes sociais, né? Principalmente no YouTube, mas ele tem uma relação muito grande com aliviar a dor. Então, como é que a gente consegue trazer essa questão de aliviar a dor de outras formas, ou dar clareza de que isso não é um caminho, que isso não é romântico, que isso não é legal, entendeu? Então, eu acho que é bem importante esse passo, né? Deixa eu ver aqui, a Zilma comentou, né? Pedir ajuda porque tem algo errado, né? Ela trabalha numa escola de 950 alunos em 3 turnos. Imagina, buscar... Tá bom, acho que era isso mesmo. Daqui, por enquanto, sim. Então, aqui é só a conclusão mesmo, que a primeira coisa é incluir as meninas e os meninos para entender o impacto dessas novas tecnologias e redes sociais no desenvolvimento deles, educá-los para que eles possam entender que isso tudo está acontecendo com eles e como é que eles podem buscar caminhos juntos para sair disso. Eu acredito muito num movimento, por exemplo, a questão do cyberbullying, ele é uma questão cultural muito forte. A gente precisa trazer intervenções educativas para desconstruir essa cultura de penalização e que a gente vitimiza as pessoas que precisam mais do nosso apoio, que tem menos aí, por exemplo, a criança PCD ou a criança que tem alguma questão de neurodiversidade, são as que mais sofrem com essas questões todas, né? E aqui, por fim, é o que eu falei agora, que é o que a gente já está começando aqui, que eu acho que é agir de maneira conjunta, né, com as grandes empresas de tecnologia, que têm um papel aí importantíssimo, porque trouxeram uma inovação para a humanidade, e a humanidade não está dando conta direito de lidar com tudo isso. Então, como é que a gente junto consegue construir aí um novo jeito de usar tudo isso, trazer pesquisa, trazer os pais, as escolas e mudar o futuro, né? No meu caso, eu trabalho com as meninas, mas eu sou mãe de menino, então eu trabalho, na verdade, para que a gente consiga ter aí uma geração que cresça com menos violência, com mais saúde e que melhore o jeito que a gente está construindo o mundo, porque eu acho que a gente precisa rever essas relações todas, tá? Então, o futuro é muito importante para ser deixado só para os meninos, vamos dar aí uma força para as meninas também, e é isso, quem quiser conversar comigo, esses são os meus contatos. Que bacana, então você é mãe de menino? Sou, eu falo que meu filho tem 3 anos e meio só, né? E eu falo que o Cosmo me deu um menino para eu ser mais parcial, porque eu estava muito fanática. Então eu brinco que o Cosmo sabe o que faz, porque ser mãe de menino me fez perceber as questões que os meninos também sofrem. E até então eu estava muito com uma visão só muito estudiosa e pouco prática, sabe? Agora eu tenho uma visão bem prática, assim, ele ainda é pequenininho,
mas eu acho que a gente precisa mudar mesmo o jeito que a gente tem, aprender, né? Que a gente possa manter o que a gente fez, que a gente aprendeu que foi bom, e que a gente possa transformar o que a gente pode fazer melhor. Eu sempre falo isso, não é acabar com tudo que foi feito até agora, não é isso. Somos aqui adultos saudáveis, né? Nossos pais se esforçaram pra caramba e tal. Eu acho que agora é a gente conseguir também tirar o que tem de melhor com um novo contexto que a gente vive, né? Conseguir progredir.